Então vamos lá, pessoal. Mais um exercício aqui para a gente resolver. Dessa vez um problema de manômetro, tá? O manômetro diferencial é usado para medir a queda de pressão entre dois pontos em uma tubulação contendo água. Então, aqui eu tenho uma tubulação passando água, tá? Essa água está passando a 20 graus Celsius e nessa temperatura aí a gente teria uma massa específica de 998 kg/m3. A densidade relativa do fluido manométrico é de 1,05, que seria esse fluido em cinza. Os níveis medidos em cada braço do manômetro aparecem ilustrados a seguir. Então vamos chamar isso aqui de braço esquerdo do manômetro e vamos chamar isso aqui de braço direito do manômetro. Tá? O problema está pedindo para a gente determinar a queda de pressão entre os pontos 1 e 2, que seriam esse ponto aqui em cima dessa tomada de pressão e esse ponto aqui também dessa segunda tomada de pressão. Tá? Como é que a gente resolve esse problema? Primeiro vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. A água está passando nessa tubulação, tá? E vocês percebem que as tomadas de pressão 1 e 2 elas estão em pontos distintos. E aí, exatamente por isso que elas vão ter pressões diferentes, né? A água aqui, nessa seção transversal aqui, ela tem uma determinada pressão e aqui ela tem outra. E aí ocorre uma variação na pressão da água porque a água está perdendo energia mecânica para o atrito, né? Parte da energia mecânica da água que ela tem ao escoar aqui vai se perder e vai se transformar em energia interna do fluido. Mais para frente vocês vão ver isso aí. O nosso interesse aqui seria mais determinar os valores de P1 e P2, mais especificamente a queda. Tá? A gente não vai determinar os valores de P1 e P2 individualmente. Uma coisa interessante da gente perceber aqui é o seguinte. Ele me fornece duas alturas, que seriam 374 mm e 382 mm. Tá? Essas alturas aí tem que ser em relação a algum plano de referência. E a gente vai tomar como sendo esse plano daqui de baixo. Então, aqui, 374 mm seria a altura até esse ponto. E 382 mm seria a altura até esse ponto aqui embaixo. Certo? Então, com essas informações aí, a gente consegue resolver o problema. Tá? Como é que funciona a equação geral do manômetro? A gente já viu que ela é baseada na equação geral da estática dos fluidos, que diz o seguinte: dois pontos submersos em um mesmo fluido na mesma altura, eles vão necessariamente ter a mesma pressão, se esse fluido estiver parado, certo? Então, isso significa que esse ponto de fluido aqui, que a gente vai chamar de A, ele está submerso no mesmo fluido do ponto B, portanto, eles estão na mesma altura e têm a mesma pressão, certo? Então, se a gente aplicar esse fato aí, a gente consegue determinar a queda de pressão entre esses pontos 1 e 2 aqui em cima. Tá? Como é que funciona isso? Quem que está contribuindo para a pressão aqui no ponto A, pessoal? A gente tem aqui a pressão 1, que é a pressão aqui em cima, mas a gente tem também uma coluna de fluido branco aqui dentro do manômetro, que esse fluido seria a água. Tá? Então, se a gente chamar essa altura de água aqui dentro do manômetro de D, a gente tem que PA vai ser P1 mais ρ da água, né? Por que ρ da água? Porque eu estou pegando a contribuição da água aqui dentro, vezes G, vezes D, certo? Então, tem mais alguma coisa contribuindo para a pressão aqui no ponto A? Não. Então, a gente vai para o ponto B. Quem que contribui para a pressão no ponto B? Seria a pressão aqui no ponto 2, que é lá em cima, mais a pressão dessa coluna aqui, que seria água, e a pressão dessa coluna aqui, que seria fluido manométrico. Tá? Se isso aqui tudo é 382 milímetros, isso aqui tudo é 374, vocês conseguem perceber que esse pedacinho aqui seria 8 milímetros, que eu vou colocar aqui do lado. Tá? Se isso aqui tudo é D e isso aqui são 8 milímetros, vocês percebem que esse pedacinho aqui seria... Ok, aqui eu teria D menos 8, certo? Então, a pressão no ponto B vai ser P2 mais ρ da água, porque a água está aqui a uma altura D menos 8, ρ da água, vezes G, vezes D menos 8. Eu só tenho que ter cuidado aqui, pessoal, que ele está pedindo a pressão em Pascal, tá? E essa altura de 8 aqui está em milímetro. Então, a gente vai passar esse valor de 8 para metro, para a gente não ter inconsistência de unidade. Tá? Como é que a gente faz isso?
a gente multiplica aqui 8 por 10 a menos 3. Milímetros seriam 10 a menos 3 metros, tá? E aí depois a gente teria essa altura da coluna do fluido cinza, que seria ρ fluido vezes G vezes 8, também passando para metro, fica 8 vezes 10 a menos 3, certo? Então a gente pode distribuir esse produto aqui, tá? E a gente vai ficar repetindo o lado esquerdo, P1 mais ρ água vezes G vezes D é igual a P2 mais esse produto aqui vai dar ρ água vezes G vezes D, menos ρ água vezes G vezes 8 vezes 10 a menos 3, mais ρ fluido vezes G vezes 8 vezes 10 a menos 3, tá? Então vocês percebem que aqui dos dois lados da igualdade eu tenho ρ água GD, ρ água GD, isso aqui eu cancelo, tá? Se eu passar esse P2 aqui para o outro lado, porque eu estou querendo determinar exatamente P1 menos P2, eu vou ter P1 menos P2 é igual à diferença entre esses dois últimos termos aqui. Tá? Os dois termos têm G vezes 8 vezes 10 a menos 3 aqui multiplicando, e eu posso colocar isso em evidência. Se eu colocar isso aí em evidência, eu vou ter ρ fluido menos ρ da água. Tudo isso multiplicando G vezes 8 vezes 10 a menos 3, certo? Então, o que a gente conhece aqui? O valor de G ele é fixado, tá? Ele não fornece aqui no enunciado, então vamos considerar que seja 10 metros por segundo ao quadrado. O ρ da água também ele fornece aqui no enunciado como sendo 998 kg por metro cúbico, tá? Então perceba que o ρ da água é nessa temperatura aqui, tá, pessoal? Muita gente colocaria que o ρ da água seria 1000, mas no enunciado ele já disse que nessa temperatura seria 998. O que falta para a gente aqui é determinar o ρ desse fluido manométrico, tá? O problema não está me dando diretamente a massa específica do fluido manométrico, mas ele está me dando aqui o valor da densidade relativa, né? O que seria a densidade relativa de um fluido qualquer? É o ρ do fluido, na condição de temperatura e de pressão que ele esteja, dividido por uma densidade aqui, por uma massa específica de referência. Para líquido, a gente já viu que a massa específica de referência aqui seria a massa específica da água na temperatura de 4 graus Celsius e na pressão de 1 atm. Tá? A água tem um valor fixado de massa específica aqui, que seria de 1000 kg por metro cúbico. Tá? Ou 1 grama por centímetro cúbico e assim sucessivamente. Você pode obter esse valor em vários sistemas de unidades. Então, se a gente tem isso aqui como sendo 1,05 e a gente tem que isso aqui é 1000 kg por metro cúbico, a gente consegue perceber que o ρ do fluido manométrico vai ser 1,05 vezes 1000, portanto, 1050 kg por metro cúbico, certo? Então, a gente pode pegar esse resultado aqui e voltar aqui para a nossa equação. E a gente teria que P1 menos P2 vai ser 1050 menos 998 vezes 10 vezes 8 vezes 10 a menos 3. Então, se a gente fizer essa conta aí, a resposta vai dar 4,16 Pascal, aproximadamente 4,2, tá? De novo, por que o problema aqui eu consegui a resposta em Pascal? Porque eu utilizei todas as unidades nessa conta no sistema internacional. Isso aqui está quilograma por metro cúbico, isso aqui está metro por segundo ao quadrado e isso aqui está metro. Ou seja, se eu fizer uma análise de unidade aqui, eu vou ficar com quilograma dividido por metro vezes segundo ao quadrado. Tá? Isso aí é exatamente Pascal. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida vocês deixam aqui nos comentários e até o próximo vídeo.